Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Como eu estou nessa jornada de rever ou ver filmes de horror ecológico, de ataques de animais, filme catástrofe dos anos 60, 70, um amigo meu perguntou se eu tinha visto um que se chama Prophecy. Ele falou que era de um urso assassino. Eu não lembrava nada. Eu falei, não, eu não vi. Ele me passou o link do filme em inglês, ele sabe que eu gosto de ver em inglês, no YouTube. Aí quando tava assim, mais de uma hora, lá quando apareceu finalmente o urso assassino, né? Que parece que na verdade é uma. Dá pra ver que é um homem com roupa de borracha, como se o urso tivesse nascido do avesso, né? Com a parte vermelha pra fora, assim. Eu falei, eu vi isso na Globo tal. Aí depois eu descobri que era o tal do Semente do Diabo, lá de 1979. Inclusive tem no YouTube a versão legendada. Eu dei uma assistidinha só para ver se estava com som para poder recomendar no canal. Sim, inclusive a voz do protagonista é a voz do J.R. Ewing da série Dallas, que eu amo, né? Uma série lá dos anos 80. Vamos umas curiosidades, né? Primeiro que assim é muito revelador, né, que eu não tivesse lembrado nada desse filme, nada, porque eu acho ele, daí eu vi, né, ele é muito comprido, tem 1h40, tem problemas tonais, mas eu me lembro que quando eu era criança eu fiquei meio assim com aquele urso lá na Globo. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O nome Semente do Diabo, na verdade, é bem inapropriado, porque o responsável por isso é o homem, a não ser que então se você quer que o ser humano quer o diabo, né? Porque esse urso é do jeito que é e os animais do filme são do jeito que são, devido à contaminação por mercúrio, por isso que eles nascem, ficam agressivos ou nascem deformados. Essa história foi baseada, né, inspirada em algo que aconteceu realmente nos anos 50 no Japão, tá? Minamata, uma coisa assim. Sei que teve um lugar lá em que a água estava contaminada por mercúrio, os animais nasciam deformados e aí as pessoas comiam os peixes, né? Então o mercúrio entrou para a cadeia alimentar. Morreu gente tinha surto psicótico, deformada, e parece que teve um caso assim também no Canadá. Falando em Canadá, este filme que é de um grande estúdio, tá? Ele não é produção trecheira, ele é meio trash, um dos problemas dele, ele não se decide se é sério ou se é trash, mas ele é uma produção de um grande estúdio, então tem dinheiro para aquele filme, pelo menos se percebe na qualidade de imagens. Gente, estamos falando de um filme de 1979, né? Mas, assim, para a época é um filme de grande estúdio que tinha boa imagem. Os efeitos especiais não são legais, mas eles eram um filme de um grande estúdio, da Paramount, se não me engano. Foi um dos primeiros que eles gravaram no Canadá, por isso que eu falei, falando em Canadá, né? A história se passa no Maine, que é o estado lá do Stephen King, que aliás era, ou é ainda, não sei, um fã deste filme, tá? Mas aí, para custos mais baratos, tudo foi feito no Canadá, aquelas regiões lá que você vê, tudo canadense. Isso virou tendência, hoje em dia a maior parte das coisas são gravadas lá porque é mais barato. Esse filme em inglês chama Prophecy. Aí é uma brincadeira com títulos em português que eu vou fazer, tá? O roteirista é o David Seltzer, que é o roteirista do The Omen, que em português, ou pelo menos no Brasil, recebeu o título de A Profecia, lá no Demi, lá do filho do Demo, tá? E ele é dirigido pelo John Frankenheimer. John Frankenheimer teve os seus momentos, The Manchurian Candidate, teve o Operação França 2, né? Diz que durante esse filme ele lutava contra alcoolismo e tal. A direção tá boa, o elenco tá bem, os atores estão bons. Robert Foxworth, tá... A esposa do Rocky Balboa, lá do filme Rocky, Stalia Shire, alguma coisa assim. O elenco é bem legal. O cara que é supostamente índio, aliás, lá nos anos 70 já falava povos originários, eu vi em inglês, né? Eu não sabia, não. Eles falam índio o tempo todo, né? Como eu, que sou velho, ainda falo. Mas já tem uma personagem lá que fala de povos originários, de Opis. O cara que é supostamente índio, na verdade, ele é um ator cubano, italiano, enfim. E qual é a história deste filme, né? É assim, gente,
em um lugar do Maine estão ocorrendo desaparecimentos, porque tem uma fábrica de papel e a reserva indígena ou os índios estão lutando, revoltados contra a poluição dessa fábrica, suposta poluição dessa fábrica de papel, uma coisa assim, e está desaparecendo gente, e coisas estranhas acontecem, tá? Para investigar isso, contrata-se um médico, que é o nosso protagonista, que é um cara assim, ele é totalmente dedicado aos seus pacientes e a gente percebe que ele atende pessoas do gueto, pessoas latinas, pessoas pobres, que moram 11 num quarto só e cujos problemas de saúde são assim, os ratos comendo os nenês das pessoas, você vai ver lá no começo. E ele tem uma esposa que é uma musicista, ela toca, não lembro mais que instrumento que é, né? Acho que é um cello. Então assim, a visão desse médico, a visão de mundo dele é uma visão bastante pessimista. Ele não quer colocar filho no mundo porque ele já fala, tem tanta gente nesse mundo que está sofrendo, por que eu vou colocar mais filhos? Adivinha o que a esposa dele está escondendo dele? Pessoal, yes, ela está grávida. E aí ele é convidado para passar esses dias no Maine, para fazer uma investigação, fazer um relatório para a comissão ecológica. O que está acontecendo? Quem que está com a razão? Os índios? A indústria de papel? Não sei das quantas. E aí ele e a esposa vão para o Maine e as pessoas lá do Maine, colocam esse casal numa cabana no meio da floresta, que assim, eu falei, nossa, é tão conveniente isso, né? É tão fácil para eles fazerem as pesquisas, porque eles têm que andar numa estrada enorme, depois pegar barco e tal, mas é nessa cabana que eles vão começar a descobrir peixes gigantescos, guaxinins raivosos, e aí você vai ter o problema das disputas com os índios. Tem uma cena lá no começo que tem uma semi-luta de alguém com um machado e o índio com uma serra elétrica. Eu falei, vixe, o que é isso? Ash, é o Ash Williams lá do Evil Dead, preferi o Ash Williams, pelo menos é divertido. E aí lá, depois de uma hora, vocês sabem que tem um urso lá, alguma coisa na floresta, só que depois de uma hora que esse urso vai começar a atacar. Aí tem uma das mortes do urso que é tão engraçada, que o urso dá uma patada assim, é uma família, assim, a gente é apresentado para uma família que vai fazer uma trilha na floresta, papai, 2 filhos, não sei. Aí tem uma hora que parece que o filme esqueceu dele, só que depois, convenientemente, essa família... olha, a gente deixou uma família lá andando na floresta, vamos matar? Aí é que o urso mata, que eu falei que parece que o urso nasceu do avesso, né? Tudo melado, assim, como se tivesse a parte do sangue para fora. E aí o urso, sei lá, acho que ele dá uma patada e uma das pessoas, um dos filhos, estava acho que dentro do saco de dormir. Então, quando dá a patada, ele voa para a árvore, uma coisa assim, você só vê pena voando desse saco de dormir. É muito engraçado. Então você fala, olha, é um filme bacana então pra gente ver, né? Então, a gente sabe qual que é o problema dele? Ele quer ter uma mensagem, porque é o roteirista do cara que fez The Omen, porque é o John Frankenheimer lá que fez Operação França 2. Então, assim, é uma equipe que tinha nome, tá? E é de um estúdio, então tinha um orçamento maior do que o Grizzly, a Fera Assassina, por exemplo, que eu já resenhei aqui. Então, tinha que ter uma mensagem ecológica. Então, o que acontece é que esse filme tem uns 20 minutos a mais do que ele precisava. Então, a primeira parte do filme parece que é meio que um drama social ecológico, porque essa mulher está grávida, e quando ela percebe que o problema é mercúrio, ela comeu já o peixe, fica, meu Deus. Então, assim, ela já não contava que estava grávida para o marido, porque tem ele não queria ter filho. E aí depois, então, quando ela percebe o negócio do mercúrio, ela fica adiciona um outro medo. Eles encontram um filhote de urso todo deformado lá,
Ah, não, isso aqui vai ser a nossa prova, a nossa evidência e tal. Então aí esse urso, essa ursa supostamente ataca as pessoas, ou essas pessoas da nossa história, porque ela quer pegar os filhinhos de volta. Eu fiquei perguntando, por que ela atacara as outras pessoas antes então? Né? Mas enfim. E aí, então, quando ela aparece, essa ursa aparece, e aí, então, você tem a primeira parte do filme, é como se fosse um drama ecológico, cheio de mensagens, maravilhosas essas mensagens, e que ainda ressoam em 2023, né, o filme de 79, mas parece que a gente não aprendeu nada, né, o planeta continua detonado, vai pro brejo, né, eu acho, eu não vou estar aqui para ver, não sou culpado tanto, mas enfim, aí, tudo bem. Depois, quando o urso começa realmente a atacar, ele vira um trechão. Só que aí eu já estava meio cansado. Então ele tem um problema tonal. Ele quer ser um filme sério, só que na verdade depois ele passa a ser um filme que a gente percebe que é um ator, que na verdade, curiosidade, sei lá que número, o ator que veste a fantasia do urso é o que vestiria a fantasia do Predador, lá depois da franquia do Predador, tá? Então, assim, a gente vê que o monstro é fake, e só que eles ficam andando na floresta depois, ó, às vezes por minutos, sem que nada aconteça. Eu acho que o problema desse filme, por isso que ele foi esquecido, é esse problema tonal, né? De primeira parte, muito drama, segunda parte que começa a aventura, trash, mas aí a gente já cansou, e mesmo essa aventura mais trash, tem problemas em que tem pedaços que eles estão andando, correndo pela mata, andando, e não acontece nada. E aí você vai ter, né? Como é 1979, então a gente já vivia em um mundo pós-Carrie, a estranha, você vai ter finais falsos, né? Parece que o urso morreu, mas não morreu. Aí vai ter uma grande revelação final, que possibilitaria uma franquia. Mas o filme foi mal na bilheteria, ele foi esquecido, assim, retumbantemente. Eu acho que ele é, hoje em dia, mais como uma curiosidade dos anos 70, porque ele é engraçado, né? Porque ele tem esse revestimento sério, ele passa uma mensagem que ainda é relevante, né? Por isso que eu falei, o semente do diabo, só se o diabo for o homem. O culpado daqueles animais estarem assim foi a contaminação por mercúrio, né? Então, ele tem esse tema que ainda ressoa em 2023, só que ele tem essa dupla personalidade, esquizofrênico, né? Ele ao mesmo tempo ele também quer ser um filme B. Você não consegue acender vela para Deus e o diabo, né? Já que está sendo a semente do diabo. É difícil você fazer isso num filme. Então ele fica num limbo. E 1h40, que é duração de filme de grande estúdio, né? Somos sérios. Só que ele, na verdade, foi passar em um circuito de drive-in depois. Por quê? Porque ninguém deu muita moral pro filme. Até porque, quando ele foi lançado em 79, foi no mesmo ano do Alien, O Oitavo Passageiro. E daí você fala, mesmo os efeitos especiais desse filme, que são sofríveis, você pode falar, ah, não, é porque é nos anos 70. Compara com os efeitos especiais do Alien, O Oitavo Passageiro. Aí você vai ter um filme bom de ficção científica. Esse filme é um horror, mas também é de ficção científica, né? Então, é mais assim, completistas. Se você quer ver uma coisa dos anos 70 que é meio rara, que não é muito falada, Semente do Diabo, ele tem suas qualidades, só que eu falei, né? Ele peca porque ele tem esse desnível tonal e ele é muito longo, desnecessariamente longo. É aquela história, né? Pretencioso. E aí, então, quando você faz uma coisa que é muito pretensiosa, geralmente você cai do seu tamanho. Esse filme aconteceu isso aí. Tchau.